Muito bom dia a todos vocês aí que estão na expectativa. Conforme a gente tinha falado um pouquinho mais cedo aí, a gente ia fazer um destrincho só sobre este jogo agora de 4 horas, que eu acho que todos aqui no Brasil estão nessa ansiedade, e que trata-se de Flamengo e Palmeiras. O jogo vai ser realizado lá no Maracanã, ambas as equipes aí se enfrentando. Palmeiras líder do campeonato, independente do resultado, ainda continua líder, mas claro que pro emocional deste jogo, muito se equivale aí às duas equipes. O empate seria interessantíssimo para o Palmeiras, e o Flamengo, que pretende se recuperar na competição aí, vem com o apoio de sua torcida para tentar essa vitória. Palmeiras que vem de 4 derrotas consecutivas, né? Enquanto o Flamengo veio de uma vitória, mas antes dessa vitória teve uma derrota. Nos últimos 10 confrontos dos times aí, a gente teve 5 empates, 3 vitórias do Flamengo contra apenas 2 vitórias do Palmeiras. A última partida, a vitória veio para o lado de Felipe Luiz. A gente tem que também falar onde vai ser transmitido, né? Com tantos streams hoje em dia, canais abertos. Claro que um jogo desse porte, desse tamanho, não poderia ter mais canais tamanhos assim às disposições. No caso, vai passar no Premiere, no GE TV Globo e Globo Play. Ou seja, você que vai acompanhar esse jogo aí, você pode ficar tranquilo que onde você for procurar, você vai encontrar. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde, árbitro polêmico, muita chiadeira aí, claro que de todos os lados, inclusive a torcida do Flamengo criou uma narrativa de até polêmica, né, dizendo uns vídeos que estão circulando nas redes sociais aí sobre o apito, né, no grito não, e o Wilton Pereira Sampaio é quem vai comandar as regras desse jogo aí. Ele tem uma média de cartões aí muito baixa com relação ao cartão vermelho, mas se você aposta em bet, já pode ter na certeza aí que uma média de 5 cartões amarelos vai sair nesse jogo. Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Os destaques da equipe aí vem sendo Pedro, que talvez nem seja titular, né? E Vitor Roque, que vem fazendo uma dupla incrível aí desde que se encontrou com o Flaco Lopes aí à frente do comando do ataque palmeirense. As probabilidades indicam aqui para vocês que são da Bet que o resultado final a favor do Flamengo é de 2,05, o empate 3,55 e o Palmeiras deu uma leve aumentada em suas odds, mas ainda assim, por estar jogando fora de casa, 3,95 para a vitória. E é claro, também o histórico do confronto pesa muito nessa questão, já que Palmeiras, para vencer lá, é extremamente difícil, mas aqui a gente vai vendo algumas outras odds aqui. O primeiro gol ser do Flamengo de 1,75, se o jogo não rolar gols, que eu também acho muito pouco provável, porque se você for analisar bem, a gente for olhar aqui o Campeonato Brasileiro, ambas as equipes são goleadoras natas, são os times mais poderosos em nível de gols. Palmeiras aqui já marcou 51 gols, enquanto o Flamengo já fez 53. Aí vem o X da questão defensivo, que o Palmeiras já sofreu 23 gols, enquanto o Flamengo sofreu apenas 13. Tem uma defesa bastante coesa, embora o ataque bastante poderoso, e isso, consequência, o Flamengo tem 40 gols de saldo, enquanto o Palmeiras apenas 28. Mas o desempate vem aqui, ó, em números de vitórias. Como eu disse, independente do resultado que aconteceu, o Palmeiras continuará líder, porque o Flamengo tem apenas 17 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 19. Ou seja, o Flamengo vencendo teria 18 vitórias, empataria em pontos com o Palmeiras, e aí o Palmeiras, no critério de desempate, seguiria à frente. Vamos seguir aqui destrinchando as equipes, os jogadores, né? A gente tem Pedro, que possivelmente vai estar jogando. Aqui são os resultados, tá? Contra o Botafogo, o time do Flamengo venceu por 3-0 o seu clássico aí, né? Um resultado bastante interessante, mas aí perdeu para o Bahia, empatou com o Cruzeiro, né? Nessa disputa aí pela liderança. O Cruzeiro, que ontem venceu o time do Fortaleza por 1-0, encostou na tabela, venceu o Corinthians. Aí aqui já é jogo de Libertadores. Vamos lá voltar aqui às formações das equipes, né? Lembrando que essas formações aqui das equipes são prováveis formações, não quer dizer que será este o time que vai a campo. A gente tem Rossi aqui no gol, goleiro extremamente eficiente, difícil levar gols, né? Tem tanto que no SofaScore aqui ele tem 7,29 pontos. Aí vem na lateral direita possivelmente Emerson Royal, na zaga Léo Ortiz formando dupla com Léo Pereira e Alexandro lá na lateral esquerda. Meio campo com Araújo, possivelmente, Jorginho também retornando aí à equipe, já que dizem que Saul pode não jogar, né? Então provavelmente Araújo possa ser a escalação.
Luiz Araújo, né, que vem fazendo um bom campeonato aí, sempre que tem entrado tem mantido uma regularidade interessante. Arrascaeta destacaço nesse campeonato aí, tanto em gols quanto em assistências, praticamente liderando quase todos os quesitos. Para um meia é algo extremamente importante, principalmente porque esse ataque do Flamengo, que já alcançou os números que acabamos de mencionar de gols, muito passa pelo pé de Arrascaeta, tanto nas assistências quanto nos gols. Samuel Lino, que ultimamente vem recebendo algumas críticas por conta do alto valor, mas taticamente é um jogador extremamente importante, né? Eu acho que muito se fez nas redes sociais, principalmente que a gente tem acompanhado aí essa guerra, embora taticamente venha desempenhando um brilhante papel aí à frente do ataque flamenguista, mas a questão é mais por conta do alto valor gasto com um atleta desse rendimento, né, que todos esperavam que fosse o goleador, mas lembrando, ele é um ponta, não é um artilheiro. Artilheiro por artilheiro a gente fala de Pedro, né, um jogador de destaque aí, que inclusive meteu gol, gol e assistência na sua última partida aí contra o Botafogo, atleta exímio, centroavante. Dificilmente eu acredito que, se manter nesse ritmo, ele fique fora da seleção, embora Ancelotti tenha um método diferente de pensar, mas eu acho que existem algumas posições que a gente pode falar em outro vídeo sobre isso. Palmeiras vem a campo aí, o Everton praticamente reza a lenda que vai estar fora, mas aqui tá como lembrando sempre que é uma possível escalação, não significa dizer que este é o time titular, tá? Mas o Everton, que na semana que agora disse que tinha uma fissura na mão, estaria de fora. Pode ser jogo aí que eu acho totalmente desnecessário, se for o caso, mas aí eu acho que Carlos Miguel ou Marcelo Lomba é quem vai estar na meta hoje. Diay, que pode perder a vaga para Kelvin, que está voltando de contusão, inclusive Kelvin tem realizado brilhantes jogos aí, mas Diay também tem uma consistência defensiva muito interessante, claro que a questão ofensiva às vezes peca. Gustavo Gomes, capitão do time, líder nato na zaga, ao lado de Murilo, que pode ser Fux também, que Fux vem desempenhando um papel brilhante aí nesse meio campo, ou até mesmo na zaga, porque Fux é zagueiro, mas nos últimos jogos aí, com a ausência por conta da data FIFA de alguns jogadores, Fux tem desempenhado a função de número 5 desse time e muito bem. Piquerez, titular absoluto nessa lateral esquerda aqui, Andreas Pereira, baita contratação do Palmeiras aí também para armar esse meio campo, seu cerebral, como um segundo volante. Na cabeça de área vamos ter Aníbal Moreno, para armar o ataque aqui, Veiga, que vem se entrosando muito bem aqui agora, voltando ao seu tempo áureo, né? Ele que no último jogo aí deu assistência e gol, lá no jogo contra o Juventude, tá? No 5-1 contra o Bragantino ele passou em branco, mas lembrando que contra o Juventude aí ele voltou bem. Flaco Lopes, que tava com a seleção, né? Voltando agora aí. No jogo contra o Red Bull Bragantino também meteu gol, e inclusive no jogo que ele foi convocado para a seleção argentina lá, para ele ao lado do melhor do mundo, Messi, deu assistência aí no jogo contra Porto Rico, seleção totalmente irrelevante, mas que dá aquela confiança que todo atleta precisa. Felipe Anderson, que este ano sofreu críticas, mas agora se reencontrou, inclusive nos últimos 2 jogos marcou gol aí, tanto contra o Juventude, contra o Red Bull Bragantino em casa, e claro, o grande destaque dessa equipe aqui, formando a centroavância da equipe, Vitor Roque, que marcou 2 vezes contra o Red Bull Bragantino, e marcou também gol contra o São Paulo e Vasco. Esses são os possíveis times que irão a campo aí, como bem dito aqui. Felipe Luiz pode contar com a ausência de Saul, né? Alan, que também não está confirmado, e De La Cruz, enquanto a equipe do Palmeiras tem como desfalque Lucas Evangelista, que provavelmente nem joga mais esse ano por conta da sua contusão. Figueiredo, que é um jogador da base, Kelvin, que ainda não está confirmado, como eu disse, poderia ou não voltar neste jogo, e Paulinho, que basicamente muitos têm feito de polêmica aí, das noitadas que ele vem frequentando, mas que provavelmente aí volte em novembro. Esses são os times, essas são as formações, e aí o que mais a gente pode trazer aqui? Ambas as equipes marcam, o Palmeiras em 8 jogos de 10 marcou e levou o gol, como eu disse, a defesa tem sido agora mais do que 5 cartões. O time do Flamengo é bastante faltoso nesse quesito, então nos últimos 7 jogos, em 6 teve cartões amarelos aí, e menos de 11 escanteios no caso. Nos últimos 7 jogos o Flamengo conseguiu não ter esse tanto de escanteios, teve 11 escanteios no jogo, ou seja, mais um dado aí para quem gosta de jogar as bets, jogue com moderação aí. Aqui tem alguns dados interessantes que eu sei que vocês gostam de acompanhar. Os últimos jogos entre ambas as equipes, tá? Hoje, 4 horas da tarde no Maracanã, teremos isso. Agora, lá no Allianz Parque, o Flamengo foi lá e venceu por 2-0. E antes disso,
lá em agosto do ano passado, 1-1, Palmeiras ainda com um jogador a menos, e Palmeiras venceu, a última vez que venceu o Flamengo foi em agosto de 2024 por 1-0, enquanto o Flamengo deu 2-0 também neste mesmo ano, só que um mês antes, né? E aqui na classificação, a gente já falou de uma forma geral, mas agora vamos falar jogando em casa. Jogando em casa, o Palmeiras é extremamente letal, né? De 15 jogos aí, teve um saldo de 22, enquanto o Flamengo teve um saldo, vamos tentar deixar mais completo aqui, beleza. 15 jogos aqui, o Palmeiras teve 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Claro que isso agora não é interessante. O interessante é falar sobre o Flamengo, que é quem vai jogar realmente em casa. O Flamengo, vice-líder do campeonato, que vai jogar em casa. E jogando em casa, o Flamengo tem 14 jogos, 9 vitórias e 5 empates. Tem 29 gols de saldo, enquanto isso marcou 33 vezes e sofreu apenas 4 gols em sua meta, totalizando 32 pontos. E o Palmeiras jogando fora de casa inclusive até inferior ao Flamengo. O Flamengo jogando fora de casa é melhor ainda que o Palmeiras. O Palmeiras tem 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 18 gols e sofreu 16, marcando apenas 26 pontos fora de casa, tendo um saldo de mais 6 aí. Essas são as informações que a gente tem aqui agora sobre esse jogo importantíssimo que vai acontecer às 4 horas da tarde, todos na expectativa. E se você já tem uma opinião formada de quem é que pode vencer essa partida, já comenta aí. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo aqui informações importantíssimas sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Claro que esse jogo em específico merecia, de fato, uma atenção mais privilegiada, né? Afinal de contas, é um jogo primoroso de duas das maiores equipes do Brasil. E claro que algumas competições já estão fora, exemplo da Copa do Brasil, mas em Libertadores já estão na semifinal. No Brasileiro estão pontando aí na liderança, não só neste ano, né, mas em outros anos também. Palmeiras e Flamengo vêm fazendo brilhantes campeonatos, despontando sempre à frente dos outros clubes, que sempre tem que correr atrás. Claro que acontece a situação dos azarões, né, que é exemplo do mata-mata do que aconteceu na Copa do Brasil, quando ambas as equipes foram eliminadas na mesma fase, que, na minha opinião, embora financeiramente não seja o mais interessante, mas quando as duas equipes caem, para quem reclama tanto de calendário, você consegue ter tempo para trabalhar e, consequentemente, você consegue colocar em campo aquilo que você tem de melhor. Então, destrinchamos aqui um pouco sobre as duas equipes e, como já bem dito, já deixa aqui embaixo seus comentários aqui do que você acha que vai ser esse jogo, quanto que vai ser, quem pode vencer, como é que vai terminar esse campeonato aí, se você tem uma previsão também de quem é que pode ser o campeão, que eu acredito que fica entre Palmeiras e Flamengo, embora o Cruzeiro está ali sempre fazendo a sua graça. Lembrando que o Cruzeiro veio da Série B do ano retrasado, né, e vem fazendo um brilhante campeonato também. Os outros jogos aqui a gente tem só para esse domingo para acompanhar aqui. Deixa eu só falar, a gente ainda vai ter 6h30 da tarde Ceará e Botafogo, e depois, no mesmo horário, Internacional Esporte, Mirassol, que vem fazendo um brilhante campeonato. Eu acho que dificilmente, como a gente pode ver aqui na classificação, vai ficar de fora da Libertadores, né? Tem 49 pontos, 6 à frente do Botafogo, e ainda assim, da zona da Libertadores, são 8 pontos à frente do Fluminense. Então acho que dificilmente que o Mirassol fique fora dessa. Vem fazendo um brilhante campeonato aí o time do Mirassol. Depois a gente pode até fazer um vídeo só falando sobre essa equipe que vem surpreendendo aí durante todo esse campeonato. E para finalizar essa noite nossa, 8h30, Bahia e Grêmio. Bahia aí que venceu os dois líderes do que falamos nesse vídeo aqui. O Bahia venceu ambas as equipes, claro que com um campo extremamente irregular. Tanto Palmeiras quanto Flamengo reclamaram bastante, mas o Bahia, que não tem nada a ver com isso, venceu. Estar aqui na zona da Libertadores, aqui está em 6º lugar. Lembrando que essa zona aqui ainda pode aumentar, depender dos campeões de Copa do Brasil, os campeões da própria Libertadores em si. Então é isso, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não deixe de deixar aquele gostinho, de você curtir aí, deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai estar sempre tentando trazer esses vídeos aqui para vocês poderem acompanhar tudo que vai acontecer nessas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, bem como outros campeonatos também. Não vai ser só sobre isso não, a gente vai trazer, claro que agora o foco é o Campeonato Brasileiro, principalmente essa partida de hoje, que é uma partida que merecia um vídeo todo dedicado especial. Mas logo logo a gente traz aí mais shorts aí falando sobre os jogos, sobre os resultados. Hoje vamos tentar fazer um reactzinho legal aí no jogo também, pra depois a gente estar postando aqui, beleza? Muito obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço aí, tamo junto!